Boa noite. Estamos aqui ao vivo na nossa mais uma live do Corecon, Conselho Regional de Economia. Fazem 2 anos que estamos fazendo a live sempre às terças-feiras, nesse horário das 18 horas, e sobre diversos temas, né? Temas de interesse não só para economistas, mas para a sociedade de maneira geral, pessoas realmente que queiram ter um conhecimento a mais sobre questões ligadas ao nosso desenvolvimento e crescimento econômico do nosso estado de Ceará. Estamos hoje aqui com um convidado ilustre, o Eduardo Neves, e eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, e também a Shirlene Maia, que é conselheira e economista do Corecon Ceará. O Eduardo, ele é economista também, tem uma larga experiência no serviço público, né? Atuou em diversos segmentos da iniciativa privada. Ele assumiu agora, ano passado, no mês de abril de 2021, a presidência da ZPE, da Zona de Processamento de Exportação, onde vem atuando juntamente com o Complexo Portuário do PECEM, que a gente vai explicar um pouco de como é que a ZPE participa desse complexo do PECEM. Ele foi ex-presidente da ADES, da Agência de Desenvolvimento do Estado de Ceará, passou durante 8 anos, aproximadamente, onde exerceu vários cargos lá, inclusive gerência do comércio e serviço, foi diretor da área de infraestrutura lá da Agência de Desenvolvimento e foi presidente da ADES, que é uma economia mista ligada ao governo do Estado. O Eduardo, ele tem essa carreira na captação de novos investimentos, nessa parte ligada à questão do desenvolvimento do Estado de Ceará, em especial em empresas que tenham grande potencial de geração de emprego e renda, e isso realmente fortalece, eu diria, a zona de processamento de exportação, né, a ZPE e o Complexo do Porto do PECEM, por ter, né, uma pessoa com essas características assumindo aí a presidência. E aí, Eduardo, já vou aqui conversar um pouco com você, iniciando aqui o nosso bate-papo. Não sei se você queria acrescentar alguma coisa aí do seu mini currículo, que eu consegui colocar. Fique à vontade. Não, Desirê, na verdade, eu queria primeiro agradecer à presidente Silvana Parente, pelo convite, a você, como vice-presidente do Corecon, a Shirlene Maia, que está aqui com a gente, e a todos os colegas economistas aí que estão escutando, internautas que estão nos acompanhando, dizer como eu me sinto honrado em estar batendo esse papo, principalmente dentro da nossa casa, né? Com os nossos pares, com os nossos companheiros de luta, que sabem muito bem o que é a nossa profissão. Então, eu me sinto muito honrado e muito feliz. É verdade. E aí, Eduardo, eu queria começar um pouco falando sobre a questão da ZPE, né? A ZPE, assim, é uma zona franca, né, para negócios, voltado para a questão da exportação, aliada aí à questão da estrutura dos portos, de uma maneira geral, do nosso país, com esse objetivo aí de desenvolver a economia e gerar empregos na região. Ela foi fundada em 2010, né, eu fiz um briefzinho aqui sobre ela. Ela presta serviço às empresas instaladas, né, na área da Zona Franca e promove exportações, estruturas e equipamentos necessários para as atividades aduaneiras, isso é muito importante a gente deixar claro. Tem uma área aí vasta de 6.182 hectares de área para investimento, e teve um marco histórico aí de 50 milhões de toneladas de cargas em 5 anos. E realmente, assim, é uma referência no Brasil. Está localizado no PECEM, um município aqui no São Gonçalo do Amarante, né, que é um município aqui do nosso estado de Ceará. E aí eu queria que você complementasse essas informações sobre a questão histórica, né, um pouco sobre a ZPE. É engraçado que eu tive contato com a ZPE no início, no nascedouro dela, porque a ADES, quando ela foi criada, eu participei, inclusive, também da criação da ADES, de escrever mesmo, lá no início do governo Cid Gomes. E uma das prerrogativas da legislação da ADES era a criação de uma zona de processamento e exportação. E nós criamos, a ZPE nasceu lá, eu participei também da criação, logo depois a ZPE criou o voo próprio, né? E aí ela continuou o caminho dela e com números espetaculares. A ZPE hoje representa mais de 50% da exportação do estado do Ceará, então, quer dizer, cumpre sua função
como a zona de processamento de exportação. Mas eu falar um pouco assim de quando eu entrei agora na ZPE, de um ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses que eu estou lá na ZPE, tinha uma missão extremamente importante. Uma é que tinha 2 medidas provisórias para a mudança do marco legal. E a gente precisava, de alguma forma, fazer com que isso se comunicasse e virasse lei, né? Porque a mudança desse marco legal é algo que se luta em ZPS, tramita pelo menos há 6, 8 anos no Congresso. Então, essa foi uma primeira missão que a gente teve que trabalhar, e graças a Deus, em julho do ano passado, a gente conseguiu a aprovação, trabalhamos numa medida provisória única, os interesses de outros estados, o estado do Maranhão nos ajudou bastante, né, a própria CZPE, então a gente conseguiu agregar isso e conseguimos aprovar a lei. E agora há 2 meses atrás, saiu o decreto definitivo, né, a lei definitiva da ZPE, que inclui o serviço e acaba com o compromisso exportador, que antes exigia 80% para a exportação e só 20% para o mercado interno. Isso é uma grande vitória, porque você quebra algumas barreiras da lei, mas tem muito o que avançar, né? O Brasil tem muito o que avançar. Certo. Quando você está falando aí da lei, você está falando exatamente da Lei 14.184, que ela veio, né, em complementação aí a 11.508, né, que trata exatamente desse marco legal das EPEs. Eu queria passar aí para a Shirlene, para ela complementar aí alguns dados, né, relacionados a essa própria lei. Bom, essa medida provisória, né, Bárbara, acho que vai confirmar isso, que vem tramitando há anos na Câmara, no Senado. Uma das exigências que eu via, né, que vi que não se enquadrou mais, acredito até pertinente não ter se enquadrado, seria a alteração do percentual de exportação, né, que inicialmente, desde a criação das EPS, as empresas instaladas nas EPS tinham que exportar 80% para o mercado externo e 20% para o interno. Mas surgiu ao longo da criação a possibilidade de reduzir a alíquota para a exportação externa de 60% e 40% para o mercado interno, justamente para as empresas brasileiras que tivessem interesse, tivessem com receio mesmo do mercado externo, e aí é uma cultura que a gente que tem que mudar mesmo, né, nas empresas brasileiras, né, de não ter medo, né, de colocar o produto para fora, de exportar, esse receio, né, justamente para incentivar. E o que eu vi, né, nessa readequação, não teve essa alteração de alíquota, né, e eu acredito que é um ganho, porque se não teve essa alteração, significa dizer que o pensamento de fato da zona de processamento de exportação, se voltar para a exportação, continua, né? Continua diante de todas as perspectivas que foi criado para exportar. Na verdade, poderia ser 100% para exportação, mas a gente sabe que existe uma demanda também interna e as empresas que se instalam na zona de processamento de exportação, muitas delas já funcionam internamente e por conta de todos os benefícios, e aí a gente pode falar, né, um pouco mais desses benefícios para se instalar nas EPE, elas decidem criar uma filial, criar também uma outra base dentro da ZPE, né? Com todas as isenções, mas voltando para o mercado externo. É importante isso que a Shirlene está comentando, Eduardo, também no sentido da gente observar os benefícios, né, que uma ZPE proporciona. Tipo o quê? Liberdade cambial, né, a dispensa de licença, a própria segurança jurídica, muito importante, o fim do compromisso exportador. Aí, se você puder falar um pouco para os nossos, né, ouvintes aqui, esses benefícios muito claros que trazem para essas empresas que se instalam, seria importante. Desirê, essa questão da legislação é interessante. Só contar aqui um detalhe que eu acho interessante, viu, Shirlene? É que isso é meio que fruto da pandemia, né? Esse negócio estava aí no Congresso há muito tempão, que era 60-40. 60% para exportação, até 40% no mercado interno. Na grande verdade, isso é uma questão de flexibilização, porque tanto você está suscetível a crises externas, como a crise interna dentro
dentro do Brasil, ou a própria questão cambial. Então, a empresa ficava muito limitada, ela tinha uma margem de manobra muito curta, com 20%. E aí, como também existem vários regimes especiais na Receita Federal, isso acabava a empresa tendo medo de ir para uma ZPE e ficar meio que engessada, sem essa flexibilização, né, por conta desse compromisso exportador muito rígido, de 80%, sob pena dele exportar mais do que isso, colocar no mercado interno mais do que isso, ele sair do regime. Né? Então, a penalidade era muito dura. Então, isso dificultou muito as empresas enxergarem as zonas de processamento de exportação como uma grande oportunidade de negócio. Aí, com a pandemia, dentro da ZPE Ceará, essa é uma particularidade e uma curiosidade interessante, nós temos lá a Companhia Siderúrgica do PECEM e a White Martins, além da Fênix. Mas o White Martins é a maior fábrica de oxigênio da América Latina. Está lá dentro instalado. E na pandemia faltou oxigênio e ela só podia colocar 20% no mercado interno. Então, houve uma medida provisória do governo federal, né, da necessidade da gente colocar mais em caráter de urgência, para se colocar mais oxigênio no mercado interno. É uma prova cabal, né, do que é a questão de você estar engessado. Né? Chegando num momento desse, você vê a situação que fica. Então, por conta disso, foi criada a medida provisória. Tem um ano. Travou. Travou? Para que a gente conseguisse um novo marco legal. Que aí tem alguns pontos interessantíssimos no novo marco legal. Tem um que foi a questão do desalfandegamento. Antes, a ZPE é obrigada a alfandegar toda a área. A gente hoje, na ZPE 1, a gente tem 500... Na verdade, nós temos ZPE Setor 1 e ZPE Setor 2. Setor 1 está no município de São Gonçalo e Setor 2 está no município de Calcaia. E recentemente inauguramos, em novembro do ano passado, ainda com o governador Camilo Santana. A ZPE Setor 1, elas são 560 hectares, que tem uma empresa grande lá dentro, que é a Companhia Siderúrgica PECEM, com mais de 3 mil empregos, que eram monitorados pela ZPE. Toda cercada, com câmera, com monitoramento, quem entra, quem sai, os empregados todos tinham que passar por controle de portaria, enfim. Era um negócio muito dispendioso e muito grande. Isso acabou. Hoje, o que é alfandegado é apenas a área de despacho aduaneiro, a área primária, que resumiu-se a 5 hectares. Né, que é a área onde a gente faz o processamento. Mercadoria do mercado interno, hoje não precisa mais passar por dentro da ZPE. Só o que é oriundo do mercado externo ou vai para o mercado externo. Isso diminuiu muito o custo, né, e a possibilidade de criação de novas ZPEs, porque o custo para a instalação caiu bastante. Né, caiu bastante. Além disso, a redução do compromisso exportador, que hoje é zero, né, você pode exportar 60, 40, 50, 50, desde que tudo que vem para o mercado interno tem isonomia com a empresa nacional, com a empresa local, e pague todos os tributos, né, para entrar no mercado interno. Inclusive juros e multas. Obviamente, uma empresa que se programa financeiramente, ela sabe que nos próximos 6 meses vou trabalhar 50%, 50%, ela paga a metade dos tributos assim que adquirir e não vai pagar juros e multa depois. Né? Isso é uma questão de fazer uma programação tributária. Né? Mas a condição é essa. A ZPE, a DZ passou falando um ponto extremamente importante. A ZPE tem um diferencial muito grande, que é a questão da segurança jurídica. Né? A empresa ela tem 20 anos de contrato, renovar por igual período. É diferente dos regimes especiais, que você praticamente ano a ano tem que ter uma renovação, 1 ano ou 2 anos. Tem que ter uma renovação, essa regra do jogo pode mudar. E para o investidor internacional, a segurança jurídica é de extrema importância, né? Até para o nacional que está aqui exportando. Né? Ele vai trabalhar com o mercado seguro, ele tem que estar seguro aqui também. A regra tem que estar clara do jogo. Sim, e a questão também da implantação da empresa na ZPE, muitas empresas têm até aquele receio, né, vou abrir, né, uma sede na ZPE,
e desse custo administrativo, esse custo de implantação. Só que as empresas que se implantam na ZPE, se ela precisa de maquinário do que for para exportado para instalação, ela tem isenção, é zero alíquota de PIS, zero alíquota de COFINS, zero alíquota de vários impostos, né? Claro, o que for destinado para se instalar na ZPE. E assim, do importação, né? Do PIS importação também. Então, assim, existem essas vantagens desde a implantação até o funcionamento, né? E principalmente porque quando eu tenho mais de uma empresa, a própria ZPE já administra a questão dos funcionários, né? A questão administrativa, da rotina, várias empresas instaladas no mesmo condomínio industrial, né? Uma definição bem simplória mesmo da ZPE, é um condomínio industrial alfandegado, com muita fiscalização, e que ela pode ratear essas despesas, né? De alimentação de funcionário, desse trâmite, que são custos, né? São custos pertinentes no dia a dia, que é um custo com mão de obra, querendo ou não, né? E as facilidades que ela vai ter lá dentro da própria ZPE de desembaraço aduaneiro, com os órgãos de anuência, a Receita Federal, os órgãos fiscalizadores, né, a Anvisa e tudo mais, dependendo da atividade econômica também, né? E, assim, uma vez me perguntaram, Eduardo também, me perguntaram por que existia uma empresa na ZPE, por que existia a ZPE, se pode estar concorrendo com uma empresa não instalada na ZPE, por exemplo, né? Se pode ser um concorrente. E por que mais de uma ZPE, né? Uma vez me perguntaram isso. Eu disse simplesmente que a ZPE não é para concorrer uma com a outra. Na verdade, é para cada uma desenvolver a sua atividade econômica no seu estado, na sua localidade. O perfil da ZPE do PECEM, Eduardo, é bom você falar muito disso, desse sucesso da ZPE do PECEM, em relação às demais, que o perfil dela é um perfil mais siderúrgico, né, de produtos siderúrgicos, produtos, no caso do oxigênio, que com a pandemia, né, veio ter essa falta, essa necessidade. O perfil da ZPE Parnaíba, que é a segunda que está funcionando, é um perfil já mais de medicamentos, frutíferos, né, de mais locais, de produtos locais. E aí seria interessante você falar, eu vejo a ZPE PECEM como um sucesso, né, a primeira a operar no Brasil. Há quem diga que não é ainda, mas eu vejo como um sucesso. Você poderia falar um pouquinho o que se deu, né? Não sei se você... O que se deu desse destaque da ZPE do PECEM no Ceará entre as demais no Brasil, né? Porque a gente sabe que quando foram criadas 14 no Brasil todo. E aí eu estou colocando para quem está assistindo ter essa ciência, que existe muitas no Brasil. Porém, a primeira funcionando foi a do Ceará, a segunda do ZPE Parnaíba, no Piauí. E por que esse destaque? É pela atividade econômica ou porque o interesse, de fato, né, desenvolvimento no Ceará foi maior, ou questão de oportunidade também, a gente sabe que tem investimento chinês, investimento privado, né, na Companhia Siderúrgica do PECEM, estrangeiro, direto, né, e o porquê mesmo desse destaque, de fato, na operação, no funcionamento, nesse progresso, mesmo ainda com o marco anterior, com algumas dificuldades, né, de legislação que a gente tinha anteriormente. Vamos lá. Contar um pouquinho da história, acho que fica mais fácil a compreensão. Sim. Na verdade, o que a gente falou no começo, só um detalhe antes, para poder entender um pouco do que eu vou falar. Na América Latina são mais de 600 EPS. Para que o Brasil é o maior país da América Latina. O Brasil ter só um em funcionamento, tinha algo errado nessa história, né? Tem alguma coisa aí faltando se encaixar. ZPE, na verdade, ela foi criada, a lei, lá no governo Sarney, em 88, 89, foi criada. ZPE, pode me precisar a data, mas foi mais ou menos nessa época. Em canto nenhum do Brasil saiu. Muitas pleitearam, mas não conseguiram viabilizar o funcionamento. O que é que houve com o Estado do Ceará? O Estado do Ceará teve sempre o sonho de dois grandes projetos estruturantes para a sua economia. O Estado do Ceará, quem conhece, sabe que a gente é um estado semiárido, 98%, 95% do nosso estado é semiárido. A gente não tinha acesso às grandes empresas da época, que eram têxteis, não sei o que lá, que exigiam água no seu processo.
produtivo, porque a gente não tinha. Então, a gente sonhou lá atrás com a siderúrgica e com a refinaria. A gente acabou construindo o Porto do Pecém, veio com essa, num primeiro momento, com essa finalidade que acabou se transformando em algo muito maior. Mas no primeiro momento veio com essa finalidade. E a mesma coisa, na construção, na busca de uma siderúrgica, a gente tinha uma equação para fazer. A gente não tinha mão de obra aqui, a gente não tinha matéria-prima aqui, nem mercado consumidor. Né? Então, em tese, como é que vai conseguir esse negócio aqui? Só que a gente tinha um porto de excelentes condições de logística, de calado, de infraestrutura de primeiro mundo. A gente encontrou um parceiro coreano e com a Vale, que tinha o minério do ferro para produzir aqui. Então, a gente tinha a logística, tinha o minério de ferro, mão de obra a gente trouxe do sul e sudeste, o que veio de fora, mas ainda tinha que fechar uma equação tributária. E onde se achou o caminho da equação tributária foi na criação da ZPE. Obviamente, como a legislação tinha toda essa dificuldade do que eu te falei, de exportar 80% e 20% para o mercado interno, para uma empresa que vai iniciar um processo é muito complicado. Como essa empresa, praticamente a produção toda vendida para o mercado externo, para ela era o grande negócio, o que ela precisava. Então, com isso, a gente conseguiu implantar a primeira ZPE e colocar em funcionamento no Brasil. Foi ousadia, que deu muito trabalho a nós cearenses, mas conseguimos, com a ajuda da própria Companhia Siderúrgica do Pecém, da CSP, da Receita Federal do Brasil, que nos ajudou demais. Inclusive, a ZPE de Ceará hoje tem um sistema único, né, que desenvolvido por nós, juntamente com a Receita Federal e com a Companhia Siderúrgica do Pecém, que é todo automatizado. O caminhão não passa 30 segundos para entrar e sair dentro da ZPE. Já é informado, a Receita Federal já é informada no Porto, já é informada da CSP, tudo através de mobile. Tudo isso foi criado em conjunto. Então, a gente hoje é um case, de fato, no Brasil de funcionamento, e ousamos mais ainda quando, ano passado, inauguramos o setor 2, que é um setor, por conta da nova legislação que está pronta, é um setor diversificado, é um setor que não está para uma atividade econômica só, é um setor que não há necessidade de ser uma empresa grande para estar em ZPE. Pelo contrário, a gente tem condição de ter empresa de todo porte para estar dentro da ZPE. Né? Isso é que a gente tem que desmitificar um pouco, que a legislação hoje ajuda a fazer isso. Para tu ter uma ideia, o que a gente estima do CAPEX da empresa, do imobilizado da empresa, estando dentro de ZPE, como não vai pagar tributação nenhuma, só aí ela tem um ganho em torno de 30%, 40% do que ela iria pagar no imobilizado da empresa. Né? Então, e na operação do empreendimento de ZPE, falar uma coisa, não tem uma ZPE no estado, tem em outro estado, elas vão competir entre si, não, pelo contrário, elas vão se complementar. A venda de uma empresa de ZPE para ZPE é considerada exportação. É uma zona livre. Você pode ter empresa dentro da ZPE do Ceará para vender para outra dentro da ZPE do Ceará, no mesmo espaço físico, é uma exportação. É uma venda livre. Eu posso ter, a empresa pode ter empresa que forneça um produto, uma matéria-prima da ZPE do Piauí para a ZPE do Ceará, é uma exportação, e as empresas não têm tributação nenhuma, nem federal, nem estadual, entre elas. Então, assim, uma vantagem, quanto mais ZPE, melhor. Só ano passado eu recebi mais de 11 estados brasileiros, o que a gente mais faz é receber de braços abertos, querer que venham, que façam quanto mais, porque quanto mais a gente tiver, não vai ser um estado só gritando e dizendo o que precisa para melhorar, vai ter vários. Isso vai melhorar o desenvolvimento econômico do país. Gente, quando nasceu os tigres asiáticos, nos anos 70, 60, 70, 80, a Ásia ela surgiu assim, foi em cima de ZPS, em zona de processamento de exportação, para exportar, para ter tecnologia, para aprender com o mercado lá fora. Né? Começou assim. A gente, naquela época, fez o contrário. A gente voltou-se a produzir uma substituição de importações, produzir internamente o que não se produzia. Não quero dizer que um é melhor do que o outro, o modelo econômico é melhor do que o outro, não. Mas é um modelo econômico exitoso. Quem lembra, por exemplo, numa linguagem fácil, o que eram os produtos chineses naquela época? Xing Ling, não tinha valor nenhum, mas era assim que se falava. Descartável, né?
a tábua praticamente, hoje estão dando banho em tecnologia. Vieram nos carros elétricos, estão dando banho em tecnologia no mundo inteiro. É muito importante, Eduardo, isso que você... É um processo. Isso que você está comentando é muito importante, até para que os ouvintes possam entender e perceber, assim, que a ZPE do Ceará e o Porto do Pecém, eles fazem parte desse complexo, né, que a gente chama do complexo do Pecém. Quem teve a oportunidade, às vezes as pessoas moram aqui no nosso estado do Ceará e infelizmente não conhecem, nunca foram. Depois você fala um pouco sobre isso. Quer dizer, é uma joint venture, né, formada pelo governo do estado e o Porto de Roterdã, que eu acho que isso também é importante a gente comentar, né, porque tem essa parceria aí muito forte. E a Companhia Siderúrgica do Pecém, ela é uma joint venture, né, brasileira, né, com sul-coreanos, né, com empresas aí instaladas. Quer dizer, a siderúrgica mesmo, ela possui uma capacidade de 3 milhões de toneladas de placas de aço, né, por ano. Isso para atender a toda aquela questão ligada à construção naval, né, para a construção de plataformas de petróleo, torre eólica, que também é um potencial nosso aqui do estado do Ceará, não só nosso, mas de vários do Nordeste que tem aí os ventos, né, favoráveis para essas torres eólicas. Então, assim, o investimento da empresa foi em torno de 5 bilhões. Então, assim, é muito importante a gente falar esses números, já que a gente está falando aqui de economia, geração, fora de falar em geração de empregos, né? Você comentou aí os empregos que são gerados com um negócio, né? Você acabou de comentar sobre isso. Então, assim, é muito importante a gente deixar claro aqui para quem está nos ouvindo e quem vai nos escutar, porque essa live fica gravada no nosso Conselho Regional de Economia e todos os conselhos do Brasil assistem, né, e o Conselho Federal também, da importância desse empreendimento. E aí eu queria também que a gente comentasse para quem está aqui nos ouvindo os benefícios fiscais, porque assim, existem benefícios federais, estaduais e municipais, né? Tivemos que aí nos adequar também, enquanto governo, né, do Estado e tanto quanto prefeitura, para trazer esses benefícios para que os investidores se sintam atraídos. Antes de comentar a questão fiscal, eu queria que o Eduardo falasse mais da questão fiscal, eu queria ressaltar o seguinte: quando eu fiz meu trabalho, né, sobre ZPE, era algo pouco se falava no livro de comércio exterior, né? Tinha lá ZPE, 3 linhas falando que era zona de processamento de exportação. Foi um grande desafio e, por um acaso, eu trabalhava no grupo Arrei, no Piauí, que exporta, né? Que tem lá indústria de castanha, trabalhava lá e, por um acaso, o dono do grupo, esse Manuel Arrei, ele assinava, né? Junto lá da ZPE Parnaíba. E quando eu falei com ele falou, você vai falar sobre isso, né? Mas não tem muito o que falar. E aí a gente foi pegar os exemplos, aí falando dessa questão dos exemplos fora, né? Nós temos a economia dos Estados Unidos, tem mais, nos Estados Unidos todos, tem mais de 300 ZPEs hoje. Não é ZPE, lá é FTZ, Foreign Trade Zones. Então, assim, é uma economia global e lá existe essas FTZs a cada, tipo... É como se for, não é, aqui a gente tem um complexo industrial nos estados, né, que se interessam que tenha. Mas lá é comum ter mais de um FTZ, é como se fosse uma empresa quase, né, fazendo esse serviço, toda a facilidade cambial, né? E é por isso que os Estados Unidos, apesar de ser grande consumidor, grande importador, né, ele também, boa parte da sua balança comercial, ela é de fruto de exportação, porque as empresas lá, tudo que produz, exporta de fato. As grandes marcas, quando a gente viaja para fora, a gente consome marcas lá, né? Que vende lá, que está lá, instalada, e exporta para a gente aqui. E esse é um passo pequeno para o... A ZPE é um passo pequeno, mas que pode se tornar bem grande, né? Se de fato o interesse das empresas se fortalecer. Também, outro exemplo que eu fiz no meu trabalho foi o exemplo da Coreia do Sul, que é um exemplo muito forte, que foi um exemplo que o Sarney tomou numa visita, né? Tomou para vir do Brasil, as EPS, né? Brasileiras, para implantar aqui. E a gente não pode esquecer que, como ele falou do produto chinês, no mercado internacional, além da gente aqui, como Xing Ling, a gente também, diante das nações,
os produtos chineses, pelo fato até de não normatização, de não adequação dos produtos da China à OMC, não adesão, né, à Organização Mundial do Comércio, todo mundo queria, exportava, né, para a China, importava da China, porém, como não tinha a segurança jurídica que hoje se tem. E as IES chinesas implantadas lá, que alavancaram, que as zonas especiais de exportação lá, que alavancaram esse comércio, esse nome internacional que tem de produção, grande produtor industrial na China, né? Muitas indústrias se instalaram lá, de outros países, de outros países, mas se instalaram lá para produzir lá. Claro que tem outros fatores que acarretam isso, mas que não impede de empresas estrangeiras se instalarem nas EPS brasileiras, né? E ter facilidade até no transporte, algum consumo interno, né? Uma ação de investimento para quem está aqui, o brasileiro, e de investimento estrangeiro direto no Brasil, né? E gerar emprego e renda aqui e maior capacidade produtiva. E passar para os incentivos à questão fiscal, Eduardo. Bom, deixa eu falar um pouco da nossa ZPE. Nossa ZPE está dentro do Complexo Industrial Portuário do PECEM. Nesse complexo é uma área de 19 mil hectares. A gente tem basicamente 3 grandes negócios, né? A gente tem negócio de A a Z, na verdade tem, né? Que o Z é o de ZPE, e tem todos os outros. Mas são 3 grandes negócios. Um é o negócio portuário, que é o Porto do PECEM, e com toda a sua condição de 16 de calado, um porto recebe navios pós-Panamax, um porto ultramoderno, enfim, com toda a condição que o Porto do PECEM tem. Nós temos o negócio da área industrial e de serviço ao redor do porto, que não estão em ZPE, mas estão dentro dessa área desse complexo, né? E temos dentro do complexo 6 mil hectares de área destinado à ZPE. Né? Dentro do setor 1, que está na região de Caucaia, São Gonçalo, a gente tem o setor do ZPE, e o setor 2, recentemente inaugurado na região de São Gonçalo de Caucaia. Na região de Caucaia, a Prefeitura de Caucaia, por lei, na questão tributária, reduz o ISS de 3 para 2 e pode dar até 90% do IPTU. Na questão estadual, toda empresa que vende para a ZPE é isenta do ICMS sobre frete e suspenso o ICMS que é vendido quando é vendido para uma empresa que está dentro de ZPE. Vamos lá. Se a empresa estando dentro de ZPE, vamos explicar de uma maneira mais didática, a empresa estando dentro de ZPE, ela traz seus insumos importados, ela é suspenso todos os tributos referentes. Nacional de Frete Marinho Mercante, IPI, PIS, COFINS, todos são isentos. Se a empresa compra seus insumos no mercado interno, todos esses tributos federais vêm suspensos. Se for dentro do estado de Ceará, vem também suspenso de ICMS. Se comprar de outro estado, o diferencial de alíquota de FAO, ele não paga dentro do estado de Ceará para ir para dentro da ZPE. Essa é uma legislação estadual. Que esse é o bacana que outros estados, como o Piauí, outros estados que vão entrar com o ZPE, como o Rio de Janeiro deve ser a de Açu agora, Pernambuco deve entrar com a dele também, é que os estados façam a mesma coisa. Que na hora que tiver isso, uma empresa que for comprar um insumo aqui do Ceará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Piauí, vai vir sem nada, não precisa mais nem de DIFAL. Ele não vai pagar nem lá, porque é oriundo para o ZPE. Que foi um espelho da nossa legislação estadual. Então, a empresa praticamente ela não paga tributo nenhum para atender ZPE. As leis trabalhistas são as mesmas. É importante isso ficar claro. Mas a questão tributária praticamente não paga nenhum tributo. Além disso, tem liberdade cambial. Você pode financiar lá fora, você pode vender e o recurso ficar lá fora, você pode trazer. Enfim, isso dá uma facilidade muito grande na operação, na operação de exportações. O complexo do PECEM, ele é um joint venture, como a Desirê falou, que ele tem 70% do governo do estado de Ceará, 30% do Porto de Roterdã. Uma empresa maior que é chamada Complexo Industrial Portuário do PECEM S.A., a CIP S.A., e tem a ZPE, também outra empresa S.A., a ZPE Ceará S.A., mas ela é uma subsidiária integral
da CIP-SA, que também tem a mesma estrutura societária. 70% do governo do Estado do Ceará, 30% do Porto de Roterdã. Para vocês terem ideia, a ZPE Setor 2, que recentemente inauguramos, são 1.900 hectares. Esses projetos de hidrogênio verde, o que dá um diferencial grande, um dos diferenciais que o Estado de Ceará tem, além da condição de produção da energia renovável, solar e eólica, e da condição de ter uma ZPE colada com o porto, dentro de um complexo industrial e portuário, né, a gente tem um diferencial da empresa ser uma ZPE, está dentro de uma ZPE. As empresas do hidrogênio verde, do hub de hidrogênio verde, eles estão todos localizados dentro da ZPE Ceará, que faz esse grande diferencial. É um grande diferencial para o Estado de Ceará como um instrumento de desenvolvimento econômico, mais um dos instrumentos, obviamente, você tem empresas que têm sinergia de estar na região portuária, mas não há necessidade de estar no ZPE, a gente tem área para isso. Tem empresas que têm necessidade de estar dentro do ZPE, o seu negócio é exportação, e é melhor estar lá, tem a ZPE para isso. Tem empresas que são mais intensivas em mão de obra e precisam estar no interior do Estado de Ceará. O Estado de Ceará tem condição que elas estejam no interior do Estado, tem incentivos fiscais para isso. Que aí é um outro ponto importante, que a vantagem de ZPE é que você pode ter outros regimes especiais, ter outros incentivos. Por exemplo, se você for microempresa ou simples, você tem que optar por uma coisa ou outra. Você não pode acumular. Dentro de ZPE, Desirê, você pode ser uma empresa de ZPE e aquela parte do produto que tu vai colocar no mercado interno, o empresário pode ir lá na DES, solicitar o FDI, o Fundo de Desenvolvimento Industrial, e participar dele. Tudo que ele jogar no mercado interno, ele vai utilizar todos os incentivos oriundos do FDI. Ou que seja um regime especial da Secretaria da Fazenda, que na atividade econômica dele seja mais interessante, ele pode utilizar no mercado interno, estando dentro de ZPE. E para o mercado externo, ele utiliza o regime de ZPE. Dentro de ZPE, as empresas, por estarem no Nordeste, né, tem ainda a questão da SUDENE, que dá o imposto de renda, até 75% do imposto de renda. E para a ZPE, estando no Nordeste, ela pode solicitar esse benefício através da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, a ZPE tem todas essas vantagens que é importante. É importante, né, Eduardo, a gente deixar claro aqui. Uma equação que o empresário tem que fazer e ver se vale a pena ou não estar dentro do ZPE. E quando a gente está falando sobre isso, às vezes as pessoas não conseguem enxergar, não entender por que as empresas estão instaladas lá e o que é que ela traz de benefício, não só para o Estado, mas para a região e para o país, né? E aí eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho aqui sobre a questão para instalar e consolidar realmente investimento de ZPE, né, no Estado do Ceará. Quais são as orientações sobre o mercado externo? Porque a gente sabe que tem que elaborar um projeto, né, de investimento, com algumas informações sobre os dados da empresa, né, as características operacionais do projeto, a questão do mercado externo, a contribuição para o desenvolvimento regional, mas isso tem, eu diria, um passo a passo, né, Eduardo, dentro do trâmite, né, legal e do marco legal aí, que faz parte aí das próprias orientações da ZPE. Você poderia falar um pouco sobre isso para quem está nos escutando e tem algum interesse nessa área? Claro. A ZPE, na verdade, no Brasil, ela é uma área finita, né? Ela está dentro de uma poligonal delimitada, não pode estar fora dentro daquela poligonal. Empresa de ZPE no Brasil tem que ser em greenfield, tem que ser o primeiro investimento, tem que ser a matriz. Hoje, ela pode ter a filial administrativa ou comercial fora do espaço da ZPE, mas é obrigada a ser empresa matriz dentro de ZPE. Ela tem um passo a passo. O primeiro é o contato natural com a ZPE Ceará, através do nosso site, do nosso e-mail, enfim. Você tem um contato, conhecer. O primeiro passo, a gente dá um checklist para a empresa entender qual é o negócio da empresa, para entender se aquele negócio cabe dentro do negócio de ZPE, se ela tem de fato o perfil exportador. Nós temos lá um grupo de análise técnica chamado Núcleo de Análise Técnica, chamado NAT. Na verdade, é um núcleo multidisciplinar. A gente tem profissionais da área financeira, da área de engenharia, da área técnica mesmo, de ZPE,
analisa esse teu checklist e dá as orientações que você precisa para prosseguir. Se a empresa tem essa condição de estar dentro de ZPE, a empresa parte a fazer aí um projeto técnico para a ZPE, que tem que ir para análise da CZPE, que é o Conselho Nacional de ZPEs, e esse conselho é que dá aprovação ou não. Dando essa aprovação, entra na Receita Federal e a empresa passa a gozar dos incentivos da ZPE. O Estado de Ceará tem essa área nova do setor 2 de 1.900 hectares, dos quais a gente tem 18 hectares de terraplanagem pronta, com gate, com toda a infraestrutura básica, com balança rodoviária, com todas as questões de câmeras OCR, com fibra ótica, com energia, com água, toda a infra pronta para receber as empresas de vários portes que sejam necessários estar dentro da ZPE. E com todo esse trâmite e uma equipe para dar o apoio a todo esse processamento da empresa. Obviamente que você tem uma área industrial, a empresa vai ter o quê? Um custo de estar na ZPE, né? Um custo, a área não é vendida, a área é alocada, então ele vai ter um custo da área, do espaço físico, e vai ter um custo tarifário, de tarifa do uso, que é um custo variável do uso da empresa. Isso é mínimo, muito mínimo, minimório, comparado com as vantagens que a empresa tem e dos tributos que tem dentro da ZPE. Isso é apenas custo administrativo. Eduardo, eu queria te perguntar qual o papel e se existe, né, essa participação da Apex, a Agência de Promoção da Exportação, né, brasileira. Qual o papel dela, se ela assim, ajuda, né, a essa promoção da empresa da ZPE, se existe esse contato, existe essa parceria da Apex com a ZPE também, não somente a nível nacional para quem exporta fora da ZPE, mas se existe essa parceria de promoção da empresa da ZPE também através da Apex. E se o exportador, que, por exemplo, pode estar hoje fora da ZPE, fosse estar na ZPE, se ele vai continuar tendo essa parceria, né? Se ele vai continuar tendo esse incentivo das feiras que a Apex faz, as promoções, que levam indústrias brasileiras para fora. Existe esse andar junto com a Apex, né, para as empresas da ZPE? Como presidente da ZPE, a primeira visita que eu fiz quando assumi, eu fui a Brasília, eu fui na CZPE e na Apex. A Apex é uma parceira natural, não tem como você trabalhar e falar de exportação no Brasil sem trabalhar com a Apex, sem trabalhar com as embaixadas, nem tem como fazer isso. Com a assessoria internacional do governo do Estado, com o secretário César Ribeiro, foi uma das primeiras pessoas com quem eu estive também, né? Então, essa parceria com a própria Federação das Indústrias, com o SEBRAE, com quem eu tive uma conversa muito interessante, para a gente entender que tipo de negócio é interessante estar na ZPE. Vale a pena essa empresa estar na ZPE ou é melhor ela continuar como pequena empresa, como microempresa? Essa conta tem que ser feita, né? E isso é uma equação que a gente tem que chegar a dizer, não, esse negócio aqui é melhor estar fora da ZPE, esse negócio aqui é melhor estar dentro da ZPE. Então, esses parceiros, inclusive com a própria FIEC, a gente está preparando um convênio nesse sentido, para entender as várias áreas econômicas, né, quais são as atividades econômicas que teriam uma afinidade maior ou não para estar dentro de ZPE. Mas a Apex é a grande parceira, a grande promotora da exportação brasileira. E empresa de ZPE é para exportar. É a Apex na veia, né? Não tem como. Eduardo, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sei que a gente falou aí rapidamente, mas a questão do hidrogênio verde é uma temática que está sendo muito demandada agora, né? Nos jornais, na imprensa, as pessoas têm falado. E, assim, realmente o Porto Pecém é um local ideal para esse tipo de negócio, né? Qual é o diferencial que existe relacionado à questão do Porto Pecém estar com esse tipo de empreendimento? E os mercados consumidores, né? Porque na hora que você se instala, você sempre tem que pensar onde é que está esse público-alvo, esse cliente, realmente tem procurado ou tem atingido os resultados almejados? Eu sei que é uma coisa recente, mas é uma pergunta que, às vezes, as pessoas gostam sempre de saber, né? A questão da transição energética é um tema que está em pauta no mundo inteiro, né? Até por conta da própria condição que está acontecendo no mundo, aí a guerra da Rússia com a Ucrânia,
Isso tem acelerado esse processo de transição energética, né? Você vê a questão do gás na Europa, tem sido e vai ser um problema muito sério agora quando o inverno chegar. Então, isso tá no processo mais acelerado do que o que seria normalmente, né? A pandemia, toda essa conjuntura atual tem acelerado esse processo de transição energética. O hidrogênio é uma grande saída na transição energética, né? E o Estado de Ceará, né, o Estado de Ceará aqui no Brasil tem sido pioneiro nisso, né? Foi o pioneiro a começar a discutir essa questão do hidrogênio, a ver as condições do hidrogênio. E os estudos têm feito, o Brasil tem uma condição de custo muito menor da produção de hidrogênio. E dentro desse cenário, a região do PECEM ela é extremamente favorável. Primeiro, porque o Estado de Ceará tem a questão de vento favorável e a questão de sol, que é o hidrogênio verde, ele só vem através dessas duas fontes de energia para ser considerado verde. O outro, a gente tem uma ZPE que tem essa questão tributária toda, essa condição tributária toda, são investimentos vultuosos de bilhões de dólares cada um. Então, essa condição tributária faz um grande diferencial quando o negócio arranjo, né? Um arranjo institucional aí. Um arranjo institucional todo. E, além disso, a gente tem a questão do porto do PECEM, por toda a infraestrutura que o complexo industrial portuário tem. Essa produção, se ela vai sair de forma líquida, de forma gasosa, ela sai em tubovias direto para o porto, está dentro do ZPE para ter o custo menor. Nosso ZPE está só 8 quilômetros do porto, com toda a questão de infraestrutura preparada e as ligações de infraestrutura para isso. Obviamente, o porto tem que fazer algumas adequações para que isso tudo esteja 100% viabilizado, mas a gente já vem dando passos importantes com grandes empresas, os maiores players mundiais, né? Recentemente assinamos um pré-contrato com a Fortescue, onde a gente já tem uma equipe dedicada somente a isso, né? A trabalhar com a questão de hidrogênio verde, a trabalhar com essas empresas que são a construção dos dois lados, né? Desse processo todo de implantação desses grandes negócios. Além disso, a nossa parceria com Roterdã, que é o grande canal de entrada da Europa, Roterdã tem uma área somente de hidrogênio verde, também vem trabalhando somente nesse sentido. Então, essa nossa parceria com Roterdã é outro diferencial, né, que os outros estados brasileiros não têm, que fazem com que a gente esteja na vanguarda nessa questão do hidrogênio verde, além da ousadia de nós cearenses. Muito bem, passar aí para a Shirlene aí para perguntas finais, né, Shirlene? Então, é 55 minutos aqui de papo e muito interessante nossa conversa, bem instigante. Sim. Bom, é interessante quando fala disso, né, no case de sucesso, complexo de PECEM. E nesse complexo, eu vim aqui nessas considerações, na verdade, quando eu visitei em 2014, a gente via, assim, é gigantesco, né? Via-se as esteiras saindo, que sairiam da empresa da Companhia Siderúrgica do PECEM, já estava na ZPE, as grandes esteiras que enviariam diretamente para o porto, né? Exportação. Já tinha toda essa estrutura. Hoje, a Contebim que eu visitei, né? Deve estar muito maior. Então, a gente consegue ter essa dimensão. E eu como promotora da exportação brasileira, porque eu sou muito otimista quando falo de exportação, dessa parte do comércio exterior, eu acho muito interessante essa área. Com muito prazer que eu falo disso, que eu leio, que eu estudo. E eu convido, né, quem está aqui na live, visitar algum porto. Eu já pude visitar o Porto de Pecém, o Porto de Itaqui, em São Luís. Pude levar meus alunos para o Porto de Itaqui, foi uma experiência maravilhosa. A gente consegue ter a dimensão do potencial industrial brasileiro. A gente consegue ter essa dimensão não só para a exportação do outro, né, da outra empresa, mas a gente consegue ver que, de fato, vale a pena, né, essas promoções. A gente sabe que o Porto de Pecém e o Ceará se vai aproveitar bem esse porto molhado que ele tem, né, e do lado uma ZPE, mas a gente sabe que existe na ZPE Parnaíba, opera sem porto molhado, né, mas com exportação via aérea. O Maranhão, né, a informação que eu tenho que nesse Fórum Brasileiro que teve esse ano, em fevereiro, em Parnaíba, Piauí, o pessoal do Maranhão, da promoção de investimento e desenvolvimento lá do Maranhão, visitou, né, e que, vendo a grandiosidade do caso do Ceará, vendo a grandiosidade, né, o engatinhar da ZPE Parnaíba,
eles tendo aquele complexo industrial, aquele porto de Itaqui gigantesco, se animaram também para implantar a ZPE lá no Maranhão, para de fato sair do papel, né? E colocar para frente esse propósito, que gera desenvolvimento, gera muito sucesso local. E emprego, renda. Emprego, renda. A gente precisa disso, precisa desse gás mesmo do empresário, né, de fazer isso. E eu admiro muito. Obrigada, Eduardo. Né? Foi um prazer estar conversando contigo aqui, te conhecer mesmo sendo forma virtual. Quero voltar no Ceará, eu estava morando aí, mas não visitei. É convidado. Eu desenhei. Pois é. Ela estava morando aqui, foi embora, tá com pouco tempo, tá nem um mês. Pois é, precisa conhecer o setor 2 da ZPE, conhecer o que foi feito de novo lá. Isso. Então, visitem mesmo. E aí, Eduardo, para encerrar também, né, eu queria que você dissesse, né, como é que faz para visitar a ZPE de PCI. Tem algumas pessoas aqui que devem estar assistindo, que me procuraram, que querem fazer trabalho sobre a ZPE de PCI, né, falar um pouco dela. E aí seria interessante o primeiro passo para uma visita, né? Se pudesse falar para a gente se pode ser visitado, como se deve, se é agendado ou não, né? E como se dá para a gente deixar aqui. Pode sim, claro que pode. É o maior prazer da gente receber tanto a ZPE como o próprio Porto do PECEM, agendando direitinho, tem como receber. Aconselho a entrar no nosso site, entrar em contato para agendar, que precisa. Existem alguns protocolos legais que a gente precisa seguir, mas a gente recebe sim, recebe constantemente. Comitiva. Outro dia recebemos o pessoal da FIEC, o pessoal do Sim de Alimentos, os sindicatos do metais, a gente recebe constantemente visitas, e a gente atende, a gente apresenta, mostra o que tem, importante conhecer também o porto, conhecer o nosso complexo, entender o potencial que tem. Na verdade, a função nossa é essa, é divulgar nosso negócio, né? É divulgar nosso negócio para poder atrair investimento para o estado do Ceará. E assim, a Shirlene realmente está fazendo uma pergunta que as pessoas, né, que moram no nosso estado do Ceará, a gente conversa com muita gente e as pessoas dizem, eu não conheço como é que funciona o Porto do PECEM, sabe quais são os negócios que tem lá, mas não sabe a dimensão do porte, do empreendimento que foi criado no nosso estado, né? E nós somos realmente aí uma referência, né, Eduardo? Fica aí um desafio, Desirê, para você e para a Silvana. Monta um grupo do Corecon para a gente ir lá fazer uma visita. Será um prazer recebê-los. Pois tá, joia. A Shirlene agora está em Brasília, queria estar aqui. Tá bom, então vamos aqui encerrar. Eduardo, agradecer, tá? Assim, o papo, a conversa, né? A Shirlene por estar aqui conosco como conselheira. E nossa transmissão fica salvo aí nos canais, né? Nós vamos colocar aí nas nossas redes sociais do Corecon Ceará. E estamos à disposição, enquanto Corecon, para receber sugestões de temas, né, de assuntos que sejam de interesse para o nosso desenvolvimento do nosso Estado. E crescimento econômico, que o nosso objetivo do Conselho é não só fortalecer a profissão, né, do economista, mas também os negócios que geram emprego e renda para o nosso Estado. Tá? Eduardo, obrigada. A Silvana Parente agradece ao convite. Hoje, infelizmente, ela não pôde estar conosco, estava muita vontade de estar, mas teve um evento hoje no Palácio com a governadora Isolda, com todos os agentes, né, que vieram para trabalhar a questão do programa do Ceará Cred, da ADES. Tá? Obrigada aí, boa noite a todos. A gente, obrigado, viu? Obrigado, boa semana. Obrigado. Até mais. Pode sair já? Não? Eu acho que pode. Pode ficar à vontade. Eu estou aqui gente, tentando obrigado, aqui o meu ainda. Tchau, Desirê, tá, obrigado. Tudo de bom, tá, joia. Obrigado, viu? Nada, tchau, boa obrigada noite. a você. É isso, boa noite.